Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu ouvi aqui atentamente o deputado Eduardo Braz no seu pronunciamento no grande expediente e eu não posso deixar de registrar aqui minha surpresa. Até porque, como advogado, eu vi posicionamentos dele que me surpreenderam, realmente. Primeiro, chamar para uma audiência pública hoje. Até onde eu conheço, a audiência pública deveria, deputado Marco Aurélio, ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E eu até pediria a Vossa Excelência, se houve essa votação, que me comunicasse. Porque até então, o que eu sei é que existe uma reunião. Um convite do deputado, legítimo de fazê-lo, mas não é uma audiência pública. Bem diferente. Eu vi aqui o deputado querer passar para a opinião pública que o Estado, que ele acusa agora de voraz aumentador de impostos, querer abrir mão de um recurso, deputado Marco. Porque é isso que o deputado Braide quis dizer aqui. Que o Maranhão deixaria de arrecadar para deixar que esse dinheiro ficasse em São Paulo ou em Santa Catarina. Realmente é difícil de compreender. O deputado Eduardo Braide leu aqui uma nota do ano passado. Eu pediria, e nós teremos a oportunidade, de ouvir o Sinduscom. Infelizmente, essa situação, deputado Marcos, não é exclusividade do Maranhão. Não é o Maranhão que quer mudar essa regra. Todos os estados estão sofrendo as consequências dessa alteração, dessa aprovação da emenda 87. Da emenda 87 e da interpretação do julgamento de várias matérias no STJ e STF, onde se decide que construtoras não podem ter inscrição no ICMS. Né? E aqui eu vou fazer mais um registro, deputado Marco, porque existia uma orientação do governo explícita para que essa matéria não fosse colocada em pauta. E uma determinação de Vossa Excelência, como presidente da CCJ, que ela não fosse também pautada. E é prerrogativa de Vossa Excelência fazer a pauta da CCJ. E aqui, senhor presidente, eu peço que que a gente utilize a ferramenta que for adequada para que se esclareça como essa matéria foi pautada. Porque me causa até estranheza a coincidência. Uma semana antes, o deputado André Moura vem à tribuna e fala do assunto. Na semana seguinte, no dia de uma sessão, deputado Marco, na CCJ bastante movimentada, com a presença dos professores, onde se analisava a medida, a MP 230, naquele dia entra na pauta da CCJ. Eu quero saber com ordem de quem essa matéria entrou em pauta. Até porque, até essa discussão não é boa para o sindicato das construtoras. Isso não é uma decisão nossa. E eu vou fazer uma leitura rápida para que a gente possa fazer um entendimento, que as pessoas tenham um entendimento. Depois vou distribuir a todos os deputados, vou mandar imprimir, para que a gente possa entender a sistemática dessa cobrança, dessa lei. Né? Hoje, a questão de dizer que o governo do Estado, assim como o deputado disse, por nós ficará até 2019, até 2020. Nós não queremos alterar. Nós estamos sendo forçados. E veja bem, uma coisa é fundamental que se diga. Atualmente, deputado Edilásio, o Estado do Maranhão é quem arrecada essa diferença. Né? A alíquota de ICMS para transações interestaduais é de 7%. Então, aqui
teoricamente, que aqui a alíquota é 18, o ICMS de São Paulo também é de 18, mas para transferências é de 7, era que se pagasse uma diferença de 11. Aqui nós temos a lei, que é essa que está em pauta, que determina que a construção civil, com inscrição no ICMS, esse é que é o problema, e o STJ já decidiu que as construtoras não podem ter inscrição no ICMS, de ICMS, paguem 3%. Veja bem, mas nós arrecadamos esses 3, deputado Wellington. E eu tenho muita confiança na boa-fé de Vossa Excelência. Nós arrecadamos esses 3. Com essa alteração, deputado Marco, não é mais o Estado do Maranhão que arrecada. É o Estado de São Paulo que arrecada. Todo o volume repassa. Então, veja bem, será que o Estado de São Paulo vai aceitar ficar com 40% de 3%, ou ele vai querer 60% de 11%? Será que o Estado de São Paulo vai aceitar? Porque aqui eu vi um discurso onde dá a entender que uma lei estadual pode se sobrepor a uma lei federal. E nós sabemos, o deputado que aqui esteve antes, sabe muito mais do que eu. Sabe disso muito mais do que eu. Então, eu acho que um assunto tão sério, nós temos que ter um tratamento muito cuidadoso, para que isso não acabe gerando um prejuízo a essas empresas. Repito, essa questão não é discussão apenas do Maranhão, não é o Estado do Maranhão que quer aumentar a alíquota, até porque, dessa forma, o Estado tem prejuízo. Todos enfrentam, no momento, deputado Wellington, todos, esse mesmo problema. O Ceará, o deputado Alexandre aqui citou um exemplo. Lá eles têm uma decisão judicial suspendendo, que seria interessante que nós tivéssemos aqui também, que o Siduscom entrasse nos mesmos moldes e tivesse esse benefício, apesar de não ser o ideal. Por quê? Porque no dia que uma liminar dessa cair, o Estado pode vir a cobrar o anterior. Infelizmente, eu não gostaria de ultrapassar muito tempo. Eu vou pedir, senhor presidente, para voltar a falar no tempo do nosso bloco, até para poder ouvir o deputado Marco Aurélio sobre o assunto. E aí eu vou fazer uma leitura de como era antes e de como era agora, e que a gente possa fazer de uma forma didática, esclarecer à população e aos deputados também as alterações e o que isso pode gerar. Muito obrigado, senhor presidente.